Imagine um local de trabalho onde confiança e liberdade não são apenas palavras. É uma realidade vivida no dia a dia. Imagine também uma equipe que trabalha com o propósito de servir seus clientes, que colabora, que toma decisões de forma compartilhada, com agilidade e com eficiência. Se você imagina que eu estou falando de uma empresa de tecnologia, de uma startup, você está enganado. Eu estou falando de uma empresa da indústria metalúrgica, estou falando do chão de fábrica. Essa equipe não alcança apenas excelência no seu trabalho e engajamento. Os resultados dessa empresa são inacreditáveis e desafia todas as normas dos modelos tradicionais de gestão. Meu nome é Larissa Maier, bem-vindos ao canal Beyond Walls. Um espaço de compartilhamento de ideias, de conceitos, de histórias de sucesso que podem inspirar pessoas que desejam participar da construção de modelos organizacionais adaptativos, ágeis, centrados no cliente, resilientes. Essas são as demandas da era digital. O nome do canal se chama Beyond Walls, porque o que limita essa adaptabilidade, essa agilidade, são paredes entre pessoas, entre áreas, entre departamentos, paredes que impedem que as pessoas saiam dos seus quadrados, se adaptem, atuem de forma flexível, tenham visão do todo, não apenas visão do seu quadrado. Se você se interessou por esse tema, se você também é uma pessoa que acredita que precisamos mudar a realidade das organizações, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, aciona o sininho para receber notificações. E vamos lá, vamos aprender com essa empresa que desde a década de 80 vem mudando o jeito de fazer as coisas e pode servir como inspiração. Então vamos viajar até o interior dessa pequena cidade da França que se chama Harlencourt, onde fica a FAV. Essa cidade, antes de 1983, quando Jean-François Aubry chegou lá, ela ainda adotava os mesmos métodos de gestão baseados no comando e controle, a partir de um paradigma de divisão de tarefas, seguir instruções sem pensar, ou seja, os operadores apenas executam, quem pensam são os executivos. Esse modelo, ele inibe criatividade, inibe adaptabilidade, resolução de problemas. E foi exatamente isso que Jean-François resolveu mudar quando ele chegou em 1983. Essa mudança estava fortemente embasada pela crença que ele carregava de que o ser humano é bom, né? Ou seja, as pessoas tendem a se comportar da forma como elas são consideradas. Se existe um ambiente de liberdade onde eles estão construindo algo para eles, né, para a sociedade, para o cliente, em que eles são seres pensantes que tomam decisões, eles vão se comportar como tal. Eles terão ambição, eles terão vontade de crescer e eles mesmos vão buscar atingir metas audaciosas. Não impostas, mas metas que façam sentido. As mudanças propostas por ele trouxeram uma transformação dramática. Eles se organizaram em mini fábricas, né? Cada mini fábrica especializada em um cliente ou um tipo de cliente, onde as equipes pertencentes a essa mini fábrica tinham total liberdade para se organizar, para tomar decisões, né, para decidir se iam virar o fim de semana trabalhando ou não, sempre focadas no cliente. E os resultados, muitas pessoas diriam que um ambiente de liberdade, confiança, não é para chão de fábrica. Mas a FAV demonstrou que essas pessoas estão terrivelmente erradas. Além desse ambiente favorável à criatividade, eles conseguiram resultados extraordinários. A FAV foi a única fornecedora do seu mercado que restou na Europa. Todos os demais se mudaram para a China atrás de um baixo custo de mão de obra. E ela, mesmo tendo permanecido na Europa, ainda detém 50% do mercado. Além disso, eles têm um indicador de prazo que chega a ser mítico. Em 25 anos, nenhum atraso. 25 anos sem nenhum atraso. Esse é o resultado. Esse é o resultado do comprometimento
e do foco no cliente que esses colaboradores têm. E como tudo começou? Então, os 4 primeiros meses, quando ele chegou, ele passou visitando a fábrica, só observando. Ficou o mínimo de tempo possível no seu escritório e ficou andando pela fábrica. Uma observação engraçada dele é que quando ele passava de departamento em departamento, ele era recebido por um novo gerente que o seguia como um cão obediente, né? Entre aspas, nas suas palavras. E a cada saída de departamento, entrada no próximo, ele já era recebido por um novo gerente. Então a gente já começa a ver aí a divisão. Bom, então depois dos 4 meses, ele resolve começar suas mudanças. A primeira coisa que ele fez foi reunir todo mundo e falar o seguinte: vou oferecer-lhe a minha carta de demissão a cada 5 anos, porque sei que poder pode deixá-lo louco. Quero oferecer a você a oportunidade de agir no melhor interesse da organização quando algo assim acontecer comigo. Então ele já começa delegando poder. E aí ele também complementa: finalmente eu quero não fazer mais nada daqui a 3 anos. Já começa a apontar para onde ele quer ir, autonomia. No fim demorou 4 anos, mas eu acho que é um custo bem baixo para uma mudança tão grande. Então essa frase eu tirei de uma entrevista que ele deu a um blog, o link está aqui no rodapé do slide. E aí eu vou continuar trazendo algumas falas dele nos próximos slides. E ele começa contando que tudo começou com um sonho. Sonhava com uma empresa onde o trabalhador se tornaria operador, um lugar onde os operadores pudessem se organizar, ajustar as próprias máquinas e autocontrolar-se. Então ele começou. Quais foram as primeiras ações? Decidiu emparedar a grande janela que dava para a área de produção. Depois eu vou falar sobre isso, mas essa janela era o andar de cima, com uma janelinha voltada lá para baixo para a produção, onde os executivos faziam planejamento, definiam o prazo das entregas, definiam quem trabalharia em que máquina, em que horário. Então ele fechou essa janela já como um sinal de que essas coisas não aconteceriam de forma separada. Naquela época exigíamos apenas mãos e músculos dos nossos funcionários e apenas o chefe e o gerente de vendas conheciam os clientes. Eu estava sonhando com um lugar onde todos pudessem usar seu cérebro e seu coração e onde todos dentro da empresa conheceriam seus clientes, poderiam visitá-los e até mesmo conhecê-los. Remover o sistema de cronometragem, né, para medir o ponto, o tempo que a pessoa fica trabalhando. Naquela época, os funcionários entravam e saíam e recebiam sanções por qualquer atraso. Mas eu sonhava com uma empresa onde todos respeitassem naturalmente o horário de trabalho, sem campainha ou controle. Os operadores estariam plenamente conscientes de que estavam trabalhando para um cliente e não para um sistema de crachás ou para um chefe, porque ninguém se atrasa de propósito. E, se necessário, ajustaríamos os horários, por exemplo, para um jovem pai cujo bebê estivesse chorando a noite toda. Desbloqueou todas as salas de armazenamento, armários. Nessa altura, tudo estava trancado nos armazéns, incluindo consumíveis e equipamentos de segurança. Eu estava sonhando com um lugar onde tudo estaria desbloqueado por padrão, até os escritórios. Todos devem poder ter acesso às ferramentas necessárias para cumprir seu dever. Ele comenta sobre o operador que precisava trocar a luva porque estava rasgada, ele tinha que levar a luva, comprovar que precisava trocar. Sempre um tratamento com base na desconfiança e na crença de que o homem é mau, que vai tentar tirar vantagem. Disponibilizou gratuitamente as bebidas das máquinas que os colaboradores antes precisavam pagar. Aboliu o almoço anual realizado exclusivamente para a gestão. Por que a gestão tem esse almoço e a operação não, né? Vamos falar, então, como aconteceu na prática esse modelo de gestão, como ficou a operação. Então, vamos olhar primeiro para como era antes, né? Falei lá da janela, falei da janela da fábrica. Os executivos que ficavam lá bem instalados nos seus escritórios, com as janelinhas olhando para a fábrica, planejavam o que, quando e como os trabalhadores precisavam fazer. Então, eles recebiam o pedido de vendas, já definiam para o cliente qual era o prazo que ele ia receber e cada departamento iria definir uma etapa. Então, tinha o planejamento da produção,
tinha o cronograma das máquinas, o outro departamento alocava os funcionários, os operadores, e os operadores chegavam lá, já tinham o que, o como e o quando produzir. Eles não precisavam pensar, apenas executar. Ninguém tinha visão do todo. Acho que essa é uma das grandes questões do modelo comando e controle e é dos grandes problemas enfrentados pelas empresas. Nem o vendedor sabia as coisas que aconteciam no dia a dia da fábrica, por que estava atrasado, ele não tinha nem como conversar com o cliente para dar uma previsão quando as coisas saíam erradas, para encontrar solução com os operadores. E nem os operadores, eles só executavam, eles não tinham visibilidade para também buscar soluções, tomar decisões em tempo real. Será que essa é uma empresa que consegue ser centrada no cliente? Será que com essa divisão, com essa falta de visão, as empresas que atuam assim ainda conseguem ser centradas no cliente? Então vamos falar de como ficou, né, depois dessa transformação. Falei de algumas ações, né, que eram até simbólicas, mas no modelo de gestão teve ações transformacionais, ações que transformaram o jeito de fazer. Então, cada equipe, eu falei lá atrás das mini fábricas, cada equipe era dedicada a um cliente ou a um grupo de clientes muito similares, em que eles tinham total conhecimento, total gestão. O planejamento era definido em conjunto pela equipe. Então, o gerente de vendas, ele, que era parte dessa equipe, dessa fábrica, ele compartilhava com dezenas de funcionários qual era o pedido. Né? Quando o pedido era grande, a equipe comemorava, quando não era, a equipe ficava decepcionada. E eles, em conjunto, definiam qual seria o prazo. Né? Então, eu falei lá deles decidirem se iam virar ou não o fim de semana para entregar. Eles decidiam, eles acreditavam que era importante cumprir aquele prazo, cumprir aquele padrão com o cliente. Eles decidiam, vamos trabalhar, vamos nos sacrificar. Mas era um sacrifício com sentido. E ninguém dava metas para eles. Eles tinham a motivação de servir o cliente num alto grau de qualidade e eles tinham... o número de empregos era um outro indicador que eles perseguiam, no sentido de manter os empregos atuais, então o comprometimento coletivo de novo, e até aumentar, se possível, mesmo com o desafio lá da China. E eu falei também das áreas de apoio, né? Elas passaram a fazer parte da gestão da mini fábrica. Então, os próprios operadores passaram a fazer as contratações, fazer as compras, fazer serviços que estavam muito personalizados às suas necessidades. As reuniões executivas lá no topo da pirâmide também pararam de existir. Né? As reuniões começaram a ser rápida, diária, semanal. Quando tinha um tópico importante a ser discutido, eles faziam essa reunião maior para tomar decisão compartilhada. Então, a estrutura desinchou. A decisão ficou próxima do cliente. As pessoas começaram a ter visibilidade do pedido ou da jornada do cliente. Ficou mais fácil conversar com o cliente e encontrar soluções. O cliente começou a ter visibilidade. Isso não é incrível? Quantas vezes você já não ficou pendurado no telefone esperando uma resolução e várias pessoas perdidas sem saber explicar o que aconteceu com o teu atendimento? É isso que esse tipo de modelo, onde as pessoas que interagem com o cliente são as que tomam decisão, e traz a agilidade, a adaptabilidade tão necessária nos tempos atuais. Então, para a gente fechar esse vídeo, a gente vê o quão profundas foram as mudanças na FAV, o quanto elevou o engajamento, a motivação, o sentido e deu e transformou a empresa numa potência comercial na Europa. Então, a ideia central desse modelo é que a decisão vai para as pontas. Para as pontas, eu quero dizer quem está interagindo com o cliente. São as pessoas que interagem com o cliente, que geram valor para o cliente, que conhecem suas necessidades e são capazes de se adaptar em tempo real. Por isso, a agilidade.
se adaptar em tempo real. Eu não posso esperar a informação subir a cadeia de comando e depois descer com uma decisão, o tempo já passou, o cliente já está insatisfeito ou já foi perdido. Então, essa é a mensagem. Se você gostou desse conteúdo, se você compartilha dessa inquietação diante dos nossos atuais modelos de gestão, da nossa forma de se organizar, continua acompanhando o canal. Vem comigo nessa jornada. Traz, se você tiver cases para compartilhar, coloca nos comentários, manda. Vamos aumentar o número de pessoas que estão comprometidas com essa mudança. Não é fácil, nós já nascemos com esse modelo mental. Desde as escolas nós aprendemos a dividir as matérias, a seguir, a obedecer o professor. Nós não aprendemos a trabalhar em equipe. Então, esse é o desafio.